Gabriela, aqui eu falo de astrologia sistêmica, essas duas abordagens que eu uso no atendimento para ajudar você a se encontrar aí nos seus ciclos, buscar novas saídas, um horizonte mais amplo ou continuar caminhando aí da onde você está de uma forma mais leve. Então, dentro da astrologia, hoje eu queria falar especificamente sobre a Lua, esse luminar que tanto representa o princípio da correspondência. E o que é esse princípio da correspondência? É nós conseguirmos observar a olhos vistos de que forma estamos inseridos numa geometria sagrada. Então, a Lua nos mostra muito esse aspecto o quanto nós somos suscetíveis e o quanto somos permeados de ciclos, né, de crescimento, de ir para fora, de não, agora é um ciclo mais para dentro, de eu me achar, de eu me encontrar. Então, todos os meses a Lua faz esse movimento de sumir do céu, de ser uma lua nova e ir crescendo, ficar cheia e depois volta para a fase minguante. E isso tudo vai impactando nas nossas emoções. Então, compreender a lua no mapa astrológico é muito importante, porque assim como nós recebemos, o sol representa a vida, né, a racionalidade, a nossa consciência mental no mapa, ele recebe, ele não, sozinho por si, ele não consegue agir. Nós precisamos moldar essa racionalidade através das nossas emoções. A lua vem com uma força no mapa astrológico que vem lá da nossa criação, né, da gestação na barriga da mãe. Já estamos recebendo a influência lunar, né, a influência emocional da mãe, né, como se também a terra recebe essa força primitiva da mãe, né, que cultiva a terra através dos ciclos. Então, através do sol, nós recebemos, nos ajustamos ao meio racional. Mas é através da lua que vamos cultivando pontos para desenvolver a nossa racionalidade. Porque não podemos ser frios, exatos, né? Nós precisamos desenvolver teias na vida, né? Teias relacionais, teias de trocas no nosso meio. Os sentimentos, eles são mutáveis com as fases da lua, né? Então, nós estamos muito desconectados com isso. Nós não percebemos a entrada de uma lua nova e o que ela está mexendo isso em nós, porque ela está mexendo na natureza, mas nós estamos desconectados e não percebemos que a lua, quando entra na alunação, a alunação, ela também mexe com os nossos sentimentos, ela também mexe com o nosso emocional. Então, o nosso emocional funciona como uma maré, né? Assim como a gente percebe o movimento das marés conforme a lua vai modificando, nossas emoções também acontecem da mesma forma. A lua não toma nenhum tipo de iniciativa, ela é uma força primitiva que vai nos conduzindo, mas as iniciativas são tomadas todas por nossa mente, pelo nosso racional, pelo nosso entendimento de evolução. Mas a lua tem a capacidade de mexer com esse racional, de mexer, de oscilar com a nossa mente. E é aí que reside a importância de conhecer essa força primitiva. Porque nós sabemos que o inconsciente nos move, que nós temos foco, nós temos um objetivo, nós queremos isso, queremos aquilo, temos algum entendimento, temos consciência do que gostamos, mas não, às vezes a gente se vê assim impedido de realizar. E o que é isso? É o inconsciente, são conteúdos emocionais. Enquanto aqui eu falo bastante, né, do inconsciente que vem de Plutão, que é o inconsciente mais arraigado, mais primitivo,
que nos leva para os medos de sobrevivência. Então, às vezes, a gente tem sede de poder, sede de controle, né? Medo de que vai acontecer algo, e às vezes não é uma coisa infundada. E da onde vem isso? Vem da nossa memória primitiva de sobrevivência, né? De precisarmos controlar determinadas coisas para poder viver. Então, isso é uma memória primitiva e que é acionada e que está guardada dentro de nós e que nós precisamos burilar, lapidar. A lua já se refere a um outro inconsciente emocional que nós vamos, uma memória aprendida. Vamos aprendendo desde lá do útero materno a determinados condicionamentos emocionais. E isso também, de certa forma, vai nos moldando e vai influenciando a nossa racionalidade, o nosso agir, o nosso ir no mapa, o nosso sol, o nosso nó do norte, nossos desejos. A lua já se refere a um outro inconsciente emocional que nós vamos, uma memória aprendida. Vamos aprendendo desde lá do útero materno a determinados condicionamentos emocionais. E isso também, de certa forma, vai nos moldando e vai influenciando a nossa racionalidade, o nosso agir, o nosso ir no mapa, o nosso sol, o nosso nó do norte, nossos desejos, né? A forma como nós pensamos, Mercúrio. Então, no pano de fundo tem a lua agindo, as nossas oscilações emocionais. Então, a importância de se tomar consciência desse ponto significa em perceber aquilo que eu aprendi e que eu aprendi, ok, mas que não faz mais parte do meu contexto. Ou se ainda faz parte do meu contexto atual, emocional, eu posso ajustar, regular, perceber as oscilações emocionais, perceber quando elas chegam, perceber de que forma elas vêm atuando e regular isso, me ajudar a ter a condução, né? Então eu faço um mapa astrológico e vejo lá as indicações, né, dos meus ciclos, aonde eu tô, o que está acontecendo, o que está agindo, né, para onde eu posso ir, quais são as possibilidades, né? Eu tomo mais conhecimento de conteúdos da minha criança interna, do que eu gosto, do que eu desejo, de que forma o meu mapa ele flui melhor se eu for para determinado caminho ou outro, de que forma eu posso utilizar melhor os meus atributos, né? Aquilo que eu já sei, aquilo que eu já sei fazer, né? Para onde eu quero caminhar. Mas também é preciso perceber que outras forças, e aqui eu digo que são os conteúdos do inconsciente, nos tiram do prumo, nos tiram o foco, nos fazem dar voltas, repetir as repetições. Então aí a importância de saber também desse ponto tão importante que é a lua. A não assimilação do lado lunar, né? O não entendimento dessa minha oscilação emocional, ela me leva para quê? Para um comportamento infantil, um comportamento regressivo, inseguro, de instabilidade, um comportamento que não é confiável, porque eu começo algo e não termino, eu volto sempre pro mesmo, eu não tomo decisões, né? Eu não assumo a responsabilidade da minha vida, das minhas metas, da onde eu quero chegar e que elas dependem de mim. Então, a não compreensão desse ponto, a não compreensão dessa parte da nossa emoção nos faz ter comportamentos regressivos e permanecer nos mesmos ciclos, permanecer nas mesmas repetições. Essa traz isso. A nossa memória lunar traz mais a memória emocional adquirida na gestação, na primeira infância, na relação materna, na relação familiar, na relação do lar,
na relação com irmãos ou não, naquilo que você vive, né, desde o seu nascimento. Não são condicionamentos, também traz memórias da ancestralidade, traz, porque a nossa mãe traz a sua memória da nossa avó, que foi mãe dela. A nossa avó traz memória da mãe dela. Então, claro que a memória ancestral vem vindo também por esse ponto lunar, né? Porque são questões arraigadas, são questões emocionais aprendidas, né? E que a gente não questiona, fica numa zona de conforto, né? Então a lua, ela traz essas duas faces, né? A lua, quando tá cheia, tá iluminada da luz do sol, da luz da consciência, mas a luz, quando tá escura, é aí que a gente tá na lua nova, que é uma fase, ou a lua minguando, que é uma fase mais de introspecção, de recolhimento, porque é aí que a gente entra em contato com aquilo que foi aprendido por nós, né? Aquilo que está calcado na nossa personalidade, né? Aquele condicionamento emocional que eu recebi e que eu não percebo que ele calca, que ele age na minha personalidade, na minha consciência. Ponto lunar também, quando a gente ele interfere, não interfere, mas ele age também nas nossas relações, porque o ponto lunar, a nossa lua no mapa, fala das nossas carências, das nossas necessidades emocionais. E num ponto de relacional, nas relações, ele vai nos falar, nos contar os aspectos da nossa lua no nosso mapa, nos contam de que forma eu nutro os outros nas relações. O que me faz querer nutrir os outros, cuidar dos outros, exercer essa função materna, que está inserido mesmo. Então, esse princípio flutuante que é a lua em nós, né, que todos os meses passa por todo o zodíaco, toda a roda, toda a elíptica zodiacal. Então, a lua hoje está no ponto, a lua esse mês, essa temporada, é uma lua nova em tal signo. Então, ela traz uma fluência daquele arquétipo, porque ela está ali na alunação pertinho do Sol, e aquele Sol está ativando aquele arquétipo, né, do signo. Então, a alunação vai ter esse tom, mas ela vai continuar trabalhando as nossas flutuações emocionais durante todos os 28 dias que ela percorre a roda zodiacal para chegar no mesmo ponto, né? Minguar no mesmo ponto, ficar escura, e aí então ela passa para a próxima alunação, no próximo sol que está no próximo signo, e assim nós vamos caminhando. E também a casa onde nós temos o signo de câncer também vai ter muita ligação, porque lua rege o signo de câncer no mapa, que é a nossa casa 4, que é a casa do lar, da família, da mãe, da figura materna, da figura ancestral, né? Desse condicionamento emocional que vamos recebendo através da ancestralidade. Então, a lua, a casa que nós temos câncer também, sofre bastante interferência nos conteúdos da nossa lua, nas conversas que a nossa lua tem com outros planetas, porque aquele momento do nascimento vai nos mostrar quais são as conversas da lua com outros planetas, com o Sol, com o Mercúrio, com Plutão, com Vênus. Então, aí vai configurar a nossa lua particular, então por isso a importância, né? Eu tenho lua em tal signo, mas eu não tô sabendo dos aspectos que ela forma no meu mapa. Então, por que eu não me sinto, às vezes, a minha lua nem parece que é uma lua escorpiana, porque ela pode estar sofrendo aspectos no mapa que não deixam ela agir na sua potência, na sua luz escorpiana. Eu posso estar agindo na minha sombra escorpiana, porque ela está ali dentro de condicionamentos emocionais e eu não consigo sair daquilo. Também nessa ressignificação do nosso passado emocional. Então, quando eu consigo utilizar o passado como aprendizado
entender os condicionamentos emocionais que fizeram com que tudo agisse até aqui esse momento. Então eu uso o passado como chave no presente, na fechadura do presente, para abrir a porta para o futuro, para abrir a porta para o meu sol brilhar, para o meu nó do norte, para eu realizar a minha criança interna, a minha criatividade, né? A minha roda da fortuna no mapa, o que me dá prazer, para eu desenvolver diversas áreas do meu mapa e não só uma, né? A pessoa que só trabalha, a pessoa que só pensa no emocional, a pessoa que só quer um relacionamento, esquece das suas metas. Então, isso são desconexões no mapa. E o mapa, ele age de uma forma global, de uma forma inteira, ele pulsa inteiro, né? Então, é a importância da gente desenvolver todas as nossas funcionalidades, né? E o final desse vídeo aqui eu trago, então, a lua através dos elementos, né? Nós temos os 4 elementos do nosso mapa. Então, nós podemos ter uma lua no signo de fogo, no signo de terra, no signo de ar e no signo de água. Então, se você tem aí uma lua no signo de fogo, então você reage, como você reage ao seu externo, ao que chega para você de forma emocional, né? No seu contexto, na vida que você vive. Então, você tende a reagir de forma com entusiasmo, né? Com pensamento positivo, com fé, em acreditar em algo melhor, em algo maior. Às vezes, nós somos influenciados aí por dogmas, por ideias que dizem, no futuro é que vai ser bom. Então, a lua em fogo tem que prestar atenção nisso, né? Ou então, uma lua em fogo que fala mais que parte da sua identidade. Eu sou assim, eu vou fazer assado, né? E muitas vezes a gente está de forma equivocada dentro, assim, calcando condicionamentos da nossa identidade. A nossa identidade não está lapidada para poder ter uma força efetiva. Então, a lua também, que tá no signo de fogo, ela precisa se sentir confiante, precisa ter uma força interna que move ela. Então, às vezes, uma lua em fogo pode estar apagada, ela tá sem fé, tá sem objetivo, tá sem algo que conduza o pensamento dela mais profundo, né? Então, ler, estudar, conhecer culturas novas pode alimentar essa lua, né? Trazer mais fé para ela agir. Uma lua em terra, ela vai sempre reagir através da firmeza, da construção, da estabilidade. Ela quer que o seu redor seja estável, seja construído, né? Então, ela precisa se sentir produtiva, trabalhando em alguma coisa. É que muitas vezes aí tem um condicionamento, né, adquirido de que precisa fazer, e ela não se dá conta de se nutrir, de perceber, né? Mas por que eu estou fazendo, né? Por que eu estou fazendo tanto, né? O que é mesmo que eu estou construindo, né? Então, uma lua em ar, né? É uma lua que precisa, assim, ela precisa refletir muito, pensar muito sobre as coisas, né? E também precisa dividir, se relacionar, né? Dividir com o social. Acontece que muitas vezes ela tem aí condicionamentos racionais adquiridos. Então, pensamentos repetitivos ou a construção de um pensamento de uma forma errada, equivocada, né? Muito cega. Então, isso também, né, pode conduzir a força da sua lua de uma forma errada, né? Então, você precisa exprimir suas ideias, interagir com as pessoas, mas precisa estar lapidado, porque senão o que você vai interagir, o que você vai exprimir, é um mental conturbado, um mental agitado, um mental acelerado, que não está assimilando direito, só está repetindo informações, né? Uma lua em água, então uma lua em água ela reage muito sensível, é uma lua muito sensível, muito misturada com o todo. Ela se alimenta através do envolvimento.
Mas aí o que que acontece, né? Uma lua num signo de água, ela absorve demais os condicionamentos externos. Ela aprende demais, ela se mistura demais com crenças dos outros, com sentimento dos outros, né? Então, o aprendido dela, a sombra que ela aprendeu, os condicionamentos emocionais dela são de outros, não são os dela, né? Então, isso acaba atingindo a realização do sol dela, do mental, né? Da matéria, né? Do fazer, porque ela se perde muito, né? Fica muito perdida, né? No seu envolto. Então, aí seriam as luas passando pelos elementos, né? Esse ponto tão importante. Por que que eu trago aqui essa explicação que eu fui lendo um pouco aqui, do que eu tentei buscar essa semana para mergulhar? Porque eu percebo nos meus atendimentos as pessoas muito perdidas ainda em aprendizados emocionais, familiares, ancestrais. Então, o mapa astrológico, a análise da sua lua, né? E outros pontos do mapa te ajudam a entender, a compreender, a dar um lugar para esses aprendizados emocionais que a gente vai trazendo do nosso passado, né? E ressignificar esses aprendizados de forma que eu consigo ir mais para minha individualidade, para a individuação, né? Para minha alma, para aquilo que pulsa em mim, da forma que eu posso expressar melhor o meu dom e o meu talento, fazer escolhas, né? Com base num emocional mais apaziguado, mais regulado. Isso é importante, né? O inconsciente, ele não é algo que nos atrapalha, e sim é algo só que precisa ser visto com mais calma e regulado, porque assim como ele traz uma sombra, né, que nos derruba, que nos autossabota, que faz a gente repetir situações, ele também traz todo um tesouro